Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade àquilo que a gente tentou falar ontem, que era sobre a espectrometria de absorção atômica. Então, a gente tinha falado um pouco, no vídeo que eu mandei para vocês, sobre a diferença entre um átomo no estado fundamental e um átomo no estado excitado. Então, essa técnica, que a gente chama de espectrometria de absorção atômica, ela se baseia nesse princípio, ou seja, ele se baseia no princípio da excitação eletrônica a partir da absorção de energia. Por isso que a técnica é chamada de absorção atômica, porque durante o processo analítico, né, os átomos que ali estão presentes, eles vão absorver parte da energia que é incidida sobre a amostra. Então, a gente pode pensar na espectrometria de absorção atômica, basicamente o que nós temos? Nós vamos ter uma amostra, essa amostra ela vai ser preparada, e depois dela ser preparada, ela vai receber uma radiação luminosa, ou uma radiação eletromagnética, e parte dessa radiação eletromagnética vai ser absorvida para que haja o salto eletrônico dos elétrons presentes naquela amostra. E a gente consegue medir a diferença entre a quantidade de energia que incidiu sobre a amostra e a quantidade de energia que foi absorvida pela amostra. Então, em certo aspecto, a absorção atômica ela tem uma semelhança com a espectrofotometria, que foi o tópico que a gente viu anteriormente, né? No caso da espectrofotometria, a gente também tem radiação luminosa ou radiação ultravioleta. Essa radiação ela incide sobre a amostra e parte dessa energia, dessa radiação, é absorvida pela amostra. Porém, no caso da espectrofotometria, a gente tem um outro mecanismo, né, que é uma absorção a partir de grupos de cor presente na amostra, quando a gente está falando da espectrofotometria na região do visível. Então, quando a gente pensa na espectrofotometria de absorção atômica, eu vou tentar colocar para vocês aqui o slide, né, que a gente estava trabalhando, do material que a gente está trabalhando, e a primeira coisa que a gente vai ver é, então, a preparação da amostra. Então, como vocês podem ver, né, tem um esquema nesse slide que mostra para a gente, aqui é o slide de número 14 do material, que ele fala para a gente como é feita, então, a produção dos átomos, né? E aí, nesse caso aqui que eu estou explicando para vocês, é a produção de átomos no atomizador de chama, né? Então, tudo vai começar com a nossa amostra. A nossa amostra ela vai ser dissolvida num solvente apropriado, né? E aí ela vai passar por alguns processos, né? Então, no primeiro processo, né, essa amostra ela vai passar por uma nebulização, né? O que significa isso? A gente vai pegar uma pequena quantidade da amostra, né? Aqui, essa quantidade da amostra em volume de ml, né? E ela vai entrar numa parte do equipamento que é chamado de nebulizador, né? Esse nebulizador vai transformar, então, essa solução num spray gasoso, né? Então, ou seja, aquele material que estava no estado líquido, né, dissolvido num solvente apropriado, ele vai ser, então, aquecido e vai passar para o estado gasoso, formando pequenas partículas no estado gasoso. Nessa passagem do estado líquido para o estado gasoso, né, a gente tem a formação desse spray. O que nós vamos ter nesse spray? Nós vamos ter partículas da nossa amostra, que a gente quer analisar, e a gente vai ter partículas também do solvente. Então, depois eu tenho um outro aquecimento, né, e aí nós vamos ter o processo que nós chamamos de dessolvatação, né? Nessa dessolvatação, como o próprio nome já diz, nós vamos fazer a eliminação do solvente, né? Nós vamos fazer a eliminação do solvente, e aí nós vamos ter o que ele chama de aerosol seco, né? E, por fim, nós vamos ter um outro aquecimento, né? E esse material aqui vai passar para a forma de átomos livres. Então, esse aquecimento final aqui, que ele chamou de volatilização, nós vamos trabalhar com temperaturas bastante altas, né? E nós vamos ter uma dissociação tanto das moléculas como dos íons, produzindo átomos livres, né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui no sistema, que está agora na página 13, né? Eu voltei aqui um pouquinho, né? Nós temos aqui a representação do atomizador de chama. Nós temos aqui o ponto onde a amostra vai ser inserida.
ela vai passar pelo nebulizador, né? Esse nebulizador, né, vocês podem ver que tem a entrada de combustível, que normalmente é o acetileno. A gente tem a entrada de ar, que vai funcionar como oxidante, né? Vai ser produzida uma chama aqui, né? E essa chama, então, vai fazer o processo de transformar aquela amostra que estava no estado líquido numa amostra na forma de spray gasoso. Depois ela vai continuar ao longo aqui da sua trajetória, né, em que, né, o nebulizador barra queimador vai fazer, então, o quê? A passagem dessa solução até que a gente consiga chegar em átomos no estado gasoso. São esses átomos no estado gasoso que vão ser analisados no nosso equipamento, né? Nós temos outros esquemas aqui que mostram para a gente o funcionamento, né, do equipamento de absorção atômica. Então, se a gente olhar aqui no slide da página 17, a gente pode ver um esquema que mostra o funcionamento como um todo. Então, nessa figura aqui, o que nós temos? Aqui, esquematicamente, na parte inferior, a gente tem um becker, onde nós temos a amostra contendo a substância que vai ser analisada, né? Essa amostra, então, uma pequena quantidade dessa solução, ela vai ser injetada dentro do nebulizador, né? No nebulizador, vocês podem ver aqui na lateral que tem a entrada do combustível e do ar, né? Esse material primeiro vai ser transformado num spray gasoso e depois ele vai ser volatilizado aqui nessa parte superior, onde nós temos o que ele chama de chama, né? Então, esse combustível mais o ar vai produzir uma chama e essa chama ela vai ser responsável, né, pela vaporização e também pela dissociação tanto das moléculas como dos íons para a formação de átomos livres no estado gasoso. Quando a gente usa o material combustível acetileno, a gente tem temperaturas dentro desse sistema nebulizador queimador superior a 2000 Kelvin. Então, é uma temperatura bastante elevada, né? Quando eu chegar nessa parte aqui, né, onde ele está mostrando a chama, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter átomos que já vão estar no estado gasoso, átomos livres, numa temperatura bastante alta, e aí vem a parte da radiação luminosa. Então, vocês podem ver que à esquerda da tela de vocês tem um sistema aqui, uma caixinha que está mostrando esquematicamente, mostrando que a gente tem uma lâmpada, que ele chama lâmpada de cátodo oco, né? O que nós temos nessa lâmpada? Essa lâmpada ela vai ser responsável por gerar energia luminosa, né? E essa energia luminosa ela vai ser, então, jogada sobre a amostra, né? Que está aqui nessa região que ele está chamando de chama, né? E aí, o que vai acontecer? Né? Essa energia luminosa que foi gerada pela lâmpada, ela vai ser jogada sobre a amostra, que está ali na região da chama, e aqueles átomos, eles vão absorver uma parte da radiação luminosa que está vindo da lâmpada. Então, vocês podem ver aí no esquema da página 17, que a gente tem um valor P0, que vai mostrar para a gente qual que é a intensidade original da radiação luminosa que está chegando na amostra. Parte dessa radiação vai ser absorvida pela amostra e vai sair daí o quê? Uma quantidade P, que é uma intensidade luminosa menor do que aquilo que entrou. Então, quando a gente faz essa relação entre a quantidade de energia luminosa que incidiu sobre a amostra e a quantidade de energia luminosa que conseguiu atravessar a amostra, a gente consegue fazer a diferença entre esses dois valores e a gente consegue, então, medir a quantidade que foi absorvida pela amostra, né? E aí, na sequência, né, o que a gente tem? Né? A gente tem mais alguns itens aqui de funcionamento, né? A gente tem o monocromador, né? Porque quando a gente incide a radiação luminosa sobre a amostra, essa radiação luminosa ela vem com vários comprimentos de onda diferentes, né? Mas, dependendo da característica da amostra, né? E aí a característica, eu estou falando da composição química da amostra,
ela vai absorver radiação luminosa de um determinado comprimento de onda em maior quantidade do que de outros comprimentos de onda. Então, depois que eu tenho absorção, eu tive um decaimento, uma redução da energia luminosa que passou pela amostra. Então, o monocromador ele vai fazer uma espécie de um filtro, né? Eu vou chegar ali com várias radiações luminosas diferentes que saíram da amostra, e esse monocromador ele vai selecionar apenas a radiação luminosa que mais interagiu com a amostra. Então, para a gente pensar num exemplo prático, a gente pode pensar numa análise de sódio, né? E aí, de novo, eu volto lá e a gente fala a respeito da questão do teste de chama que vocês viram no primeiro ano. A gente viu o quê? Que o sódio, né, em função das características eletrônicas dele, ele faz a sua absorção para fazer os saltos eletrônicos e depois esses elétrons voltam e libera uma luz de coloração amarela. Então, no caso do sódio, a interação dos átomos de sódio, ela se dá melhor com uma radiação luminosa que tem um comprimento de onda na região do amarelo. Então, quando eu for fazer uma análise de sódio, né, o que eu vou fazer? Né? O monocromador, que está colocado aí, ele vai filtrar essa radiação de coloração amarela, porque essa radiação é a que interage melhor com os átomos de sódio, né? E aí, como essa radiação é a que interage melhor com os átomos de sódio, então nós vamos ter o quê? Uma relação que é diretamente proporcional entre a quantidade de radiação de coloração amarela que foi absorvida com a concentração de sódio numa determinada amostra. Então, dito de uma outra forma, né? Se eu tiver poucos átomos de sódio chegando aqui na chama, a luz amarela que está chegando, ela vai ter uma baixa absorção. Quanto mais átomos de sódio eu tiver chegando aí nessa chama, né, maior vai ser a quantidade de radiação de coloração amarela que vai ser absorvida pela amostra. E a gente vai ver isso pela diferença entre a quantidade que está entrando e a quantidade que está saindo. E aí esse monocromador ele vai selecionar então só a radiação correspondente à cor amarela, que é a característica para o sódio. Se for outro elemento, vai ser uma outra coloração, né? Essa seleção ela é feita através da escolha do comprimento de onda, né, do monocromador. E aí vai sair do monocromador apenas a luz amarela. E aí eu consigo fazer a detecção, né? Porque saindo só a luz amarela aqui do monocromador, essa luz então vai para um detector e esse detector ele vai medir a quantidade de luz que chegou nele, né? Como eu já sei a quantidade de luz que saiu da lâmpada, porque eu tenho as características de potência, de voltagem da lâmpada, eu tenho as características de constituição da lâmpada, eu consigo calcular a diferença entre a quantidade de luz, né, no caso aí de coloração amarela, que saiu da lâmpada, e qual é a quantidade de luz amarela que conseguiu chegar no detector. A diferença entre essas duas quantidades, ela é o quanto que a minha amostra absorveu. E essa quantidade absorvida pela amostra, ela é proporcional à concentração. Então, eu posso construir, né, nesse método, uma curva padrão, da mesma maneira como a gente faz com a espectrometria de UV visível, que vocês já resolveram os exercícios. E aí, depois que você passa pelo detector, você tem um amplificador para aumentar a intensidade desse sinal que chega aí, né? São sinais elétricos que são gerados, né, quando essa luz chega no detector. A gente depois tem um amplificador que vai aumentar a intensidade desse sinal para que a gente consiga ter mais sensibilidade para ler esse resultado. E aí vai ter um display onde vai aparecer o valor de absorbância. Então, nessa técnica de absorção atômica, a gente também tem leitura de absorbância, assim como a gente tem na técnica de UV visível. A gente poderia pontuar aqui nesse momento, que eu acho que é uma coisa importante quando a gente fala de absorção atômica, quais são as principais diferenças que a gente tem entre a técnica anterior que a gente viu, que é a espectrometria de UV visível, e essa técnica que é a espectrometria de absorção atômica. Então, o que a gente precisa pontuar de diferenças? Primeira coisa, nós temos que notar a diferença com relação à característica da amostra, né?
Quando a gente trabalha com a espectrometria de UV visível, nós estamos trabalhando com amostras que estão em solução. Então, o meu analito, essa é a palavra técnica, né, o material que eu estou analisando, o analito, ele vai estar dissolvido numa solução e a gente vai fazer a leitura desta solução no espectro fotônico, né? Já no caso da absorção atômica, o que a gente tem? A gente tem átomos no estado gasoso que vão estar ali presentes na chama e são eles que vão ser lidos, né? Eles que vão ser que vão receber radiação luminosa e que vão interagir com a radiação luminosa. Então, essa é uma diferença fundamental. Espectrometria de UV visível, espectrofotometria de UV visível, a nossa amostra está em solução e na absorção atômica a nossa amostra está no estado gasoso. Outra questão que diferencia um método do outro é a posição do monocromador, né? No caso da espectrometria, espectrofotometria de UV visível, a gente tem uma lâmpada, que é a fonte luminosa. Essa lâmpada vai gerar radiação luminosa de diferentes comprimentos de onda. Essa radiação vai passar pelo monocromador. O monocromador vai selecionar uma única radiação e aí depois essa radiação vai chegar até a amostra, né? No caso da absorção atômica, isso está posto de forma contrária. Então, eu tenho uma lâmpada, essa lâmpada gera uma radiação luminosa. Essa radiação luminosa ela passa pela amostra, vai haver uma atenuação, um decaimento, porque a amostra vai absorver uma parte da radiação luminosa, e depois a gente tem um monocromador que vai filtrar, então, a radiação que nos interessa. Então, esses são alguns aspectos fundamentais que diferenciam uma técnica da outra, né? A espectrometria de UV visível, ela pode ser aplicada para muitos tipos de amostras diferentes, mas a gente tem características o quê? Ela é muito aplicada para compostos moleculares, apesar de que tem alguns íons que a gente pode medir também por UV visível, né? Mas no caso da medida de íons por UV visível, a gente normalmente trabalha com aqueles íons que apresentam algum tipo de coloração, né? O que não acontece, por exemplo, no caso do sódio, né? O sódio ele não forma compostos coloridos, assim como os outros metais da família 1 e os metais da família 2 também, eles não formam compostos coloridos. Então, é difícil a gente aplicar a técnica de espectrometria de UV visível para essas amostras, isso se torna inviável. Mas esses átomos, né, esses metais da família 1 e da família 2, eles têm características, né, de saltos eletrônicos que são bastante mensuráveis pela espectrometria de absorção atômica. Então, a absorção atômica ela acaba sendo uma alternativa para a medida de metais e de compostos iônicos que não têm a formação de grupos cromóforos, grupos de cor, que é uma coisa que a gente poderia medir mais facilmente por UV visível. Então, essas são algumas coisas que são importantes da gente pontuar no método. Seguindo o que eu tinha feito de anotações aqui, que eu pretendia explicar aqui para vocês ontem, quando a gente fala do atomizador por chama, que é esse que nós estamos falando aí, características que são importantes. A temperatura é bastante elevada, então eu tenho temperatura acima de 2000 Kelvin para que a gente consiga converter a nossa amostra em átomos livres no estado gasoso, para que a gente consiga, então, fazer, né, gerar esse fenômeno aí dos saltos eletrônicos que vai fazer essa absorção de radiação, né? Inicialmente, esse analito ele tem que estar dissolvido num solvente, né? Vocês podem ver o becker aí com a solução. Então, eu preciso dissolver o analito num solvente e depois eu faço a transformação dele para o estado gasoso, né? A eliminação do solvente e a volatilização desse material. A quantidade de amostra que a gente usa nesse caso era um pouco maior, então eu preciso ali por volta de meio a 1 ml de amostra para que a gente consiga fazer o processo. Porque uma parte dessa amostra vai se perder nesse caminho aí entre a nebulização, a desolvatação e a volatilização. Então, eu preciso de uma quantidade um pouco maior de amostra para que, quando eu chegar lá na região onde a radiação vai ser inserida, eu tenha a amostra suficiente para fazer a análise. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí cerca de 5 a 15% da amostra nebulizada que consegue chegar até a chama.
Então, a gente tem uma perda aí durante o caminho. Então, se a gente trabalhar com uma quantidade muito pequena de amostra, a gente vai ter uma quantidade muito pequena para fazer a leitura, e aí isso o equipamento não tem uma sensibilidade para conseguir medir isso, né? E as amostras que têm característica viscosa, elas precisam passar por uma diluição prévia antes de serem aplicadas nesse método da atomização por chama, né? Só que, além da atomização por chama, né, aqui vocês vão ver que tem uma tabela, eu vou passar por isso aqui, que vocês já leram, algumas das coisas que eu falei já estão escritas aqui. Existe um outro tipo de atomizador, que é chamado atomizador de forno de grafite, né? E aí eu vou lá para o slide 22 e a gente vai ver um esquema melhor desse forno de atomização por grafite. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem um tubo de grafite, né? Nesse tubo de grafite é onde a nossa amostra ela vai ser inserida e onde ela vai ser, então, transformada de solução, de uma amostra em solução para átomos no estado gasoso, dentro desse tubo de grafite. E a gente tem o caminho óptico, né? Então, essa setinha está indicando aqui, a luz está seguindo a direção indicada aqui pela seta. Então, a gente tem uma lâmpada e essa luz, então, ela vai entrar dentro do tubo, onde tem a nossa amostra, e vai ocorrer o fenômeno da absorção, né? O que é interessante a gente salientar nesse tipo de atomizador, que a gente chama de forno de grafite? No atomizador de chama, a gente tem um processo de atomização por aquecimento, é um aquecimento direto. Então, a gente tem um combustível, esse combustível entra em combustão, a gente gera uma chama e o material exposto à chama vai se volatilizar. De uma forma muito parecida com o que vocês viram no teste de chama, só que um arranjo um pouco mais sofisticado. No caso do forno de grafite, não. Vai passar uma corrente elétrica por esse forno de grafite e essa corrente elétrica ela vai gerar calor e esse calor é que vai fazer a volatilização da amostra. Então, por isso que a gente diz que a atomização, nesse caso, ela é eletrotérmica. Porque uma corrente elétrica passa pelo equipamento, gera calor e esse calor é que promove a atomização. Outra coisa que é importante a gente destacar é que, nesse caso, a gente tem uma sensibilidade muito maior nesse tipo de equipamento. Então, essa é a principal vantagem dele. Então, enquanto no atomizador de chama a gente perde muita amostra no caminho até ela chegar na chama, no forno de grafite isso não acontece. Então, a gente consegue trabalhar com um volume de amostra muito menor, né? A injeção, a quantidade de amostra que é colocada é muito menor. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Lá a gente trabalhava de meio a 1 ml no atomizador de chama. No atomizador de forno de grafite, a gente trabalha aí com quantidades que variam de 1 a 100 microlitros. Então, quantidades muito pequenas, né? E eu consigo ter uma sensibilidade muito boa. Aqui no slide seguinte, no 23, ele mostra, tem aí uma forma esquemática do equipamento, né, uma foto, então vocês podem ver que ele é bem pequenininho, né? Então, nessa região central aqui é onde nós temos o forno de grafite, o caminho óptico na perpendicular, e aqui em cima a pessoa está injetando a amostra com uma micropipeta. Então, a injeção ela é bem mais simples de ser feita e ela já é feita diretamente dentro desse tubo de grafite, que é onde vai acontecer o processo de atomização, né? E esse processo de atomização a gente pode fazer com átomo, com argônio, enfim, ou com neônio, né? E ele segue algumas etapas, né? Então, o que acontece dentro do forno de grafite, né? Então, nós temos uma primeira etapa, que é a etapa de secagem, né? Nessa etapa de secagem, as temperaturas são baixas, um pouco acima da temperatura de ebulição da água, e essa etapa ela tem como função remover o solvente que estava presente ali. Então, é simplesmente uma evaporação do solvente por volta um pouco acima de 100 graus Celsius.
Depois, na sequência, a gente tem um aumento de temperatura, que pode variar numa faixa de 300 até 1.200 graus, que é onde vai acontecer a pirólise. Né? A pirólise ela é a calcinação ou a destruição da matéria orgânica. Então, se a gente tiver matéria orgânica presente ali na amostra, essa matéria orgânica ela vai ser completamente decomposta. E, por fim, né, a gente tem o processo de atomização, daí a temperatura passa para a faixa de 2.000 a 3.000 graus Celsius, e aí sim a gente tem a vaporização e a liberação dos átomos no estado gasoso. Tá? E aí, se a gente pensar, né, só para reforçar um pouquinho, as principais vantagens que a gente tem desse método de atomização em forno de grafite são menor quantidade de amostra que a gente usa, não preciso fazer uma preparação prévia da amostra, ela é só fazer uma solubilização da amostra, e a gente tem uma sensibilidade maior, né? Ou seja, eu consigo medir quantidades do analito mais baixas, ou concentrações mais baixas, do que eu consigo no atomizador de chama. Isso é bastante importante, por exemplo, quando a gente está medindo compostos traços. Então, depende, sei lá, algum poluente ambiental que está numa concentração muito pequena, mas mesmo uma concentração muito pequena, ele causa um problema. Então, é interessante a gente ter essa sensibilidade maior. Né? E a última coisa que eu queria falar para vocês aqui, né? Nós temos alguns esquemas aqui. A última coisa que eu queria falar para vocês é sobre a lâmpada, né? O tipo de lâmpada que a gente utiliza é a chamada lâmpada de cátodo oco, né? Como está aí no slide da página 30, né? Ele é um tubo de vidro oco, por isso a gente chama de lâmpada de cátodo oco, né? E aí a gente tem, nesse sistema, nós temos a lâmpada funcionando como cátodo, ou catodo, e a gente tem as plaquinhas funcionando como anodo. Né? Então, o polo positivo e o polo negativo. O que vai acontecer dentro dessa lâmpada? Né? Dentro dessa lâmpada, a gente vai ter um gás. Né? Esse gás ele pode ser neônio ou ele pode ser argônio. Né? Esse gás ele vai sofrer uma descarga elétrica, né? Ou seja, nós vamos jogar uma corrente elétrica sobre as moléculas desse gás, e a intensidade da corrente elétrica lançada aí vai promover a ionização desses gases. Né? Então, e aí essa ionização que vai, né, eu preciso de uma voltagem muito alta para fazer isso, né? E aí os átomos ionizados do gás que a gente colocou ali dentro, eles vão começar a colidir com as paredes desse tubo, né? E vocês podem ver, deixa eu ver se tem uma representação um pouquinho melhor aqui no próximo slide, né? Nós temos aqui uma superfície, né? Essa parte metálica aqui, que está aparecendo, essa superfície metálica aqui, onde está aparecendo no slide 32, ela vai ser revestida, né, com uma certa quantidade de átomos, isso é importante, uma quantidade de átomos, do mesmo elemento que a gente quer analisar. Então, por exemplo, né, nesse exemplo aí do slide 32, ele está falando de uma lâmpada de cátodo de cálcio, né? Então, ou seja, eu tenho a lâmpada, essa lâmpada é construída, mas ela recebe um revestimento de átomos de cálcio, né? Se eu quisesse analisar outro elemento, eu teria que ter uma outra lâmpada. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma análise do sódio, eu preciso ter uma lâmpada do mesmo formato, mesma construção, mas ela tem que estar revestida com átomos de sódio. Então, esse é um dos principais, vamos dizer assim, um dos principais obstáculos, um dos principais limitadores dessa técnica. Porque para eu fazer a análise de um determinado elemento químico, a lâmpada que eu utilizo também tem que estar revestida com átomos do mesmo elemento químico. Por quê? O que vai acontecer dentro da lâmpada? Né? Como eu estava falando anteriormente. Os átomos de neônio ou de argônio que estão dentro da lâmpada, eles vão sofrer uma descarga elétrica.
Essa descarga elétrica ela vai promover um processo de ionização desses gases. Esses gases ionizados eles vão começar a colidir contra a parede da lâmpada, vão começar a colidir também contra esse revestimento, né, que pode ser de cálcio, pode ser de sódio, pode ser de outro elemento. E essas colisões, elas vão provocar o quê? Excitação eletrônica, né, desses átomos que estão aí revestindo a lâmpada. E quando esses átomos voltarem do seu estado excitado para o seu estado fundamental, eles vão liberar energia luminosa, né? E essa energia luminosa que vai ser liberada por esses átomos, ela é compatível com a energia luminosa que a nossa amostra vai absorver depois lá na região da chama. Então, por isso que se eu for medir, se eu for analisar átomos de sódio, a lâmpada também tem que ser de átomos de sódio. Por quê? Dentro da lâmpada, o que vai acontecer? Os átomos de sódio presentes na lâmpada, eles vão absorver energia do gás ionizado, vai haver o processo de excitação, vai haver o salto eletrônico, depois esses átomos excitados, eles voltam para o estado fundamental e aí eles liberam uma energia luminosa. Essa energia luminosa, ela vai ser jogada em cima da amostra. Então, se eu tenho átomos de sódio na lâmpada, ele vai gerar uma certa energia luminosa que vai ser compatível com a amostra de sódio também. Então, essa é uma questão importante, né? A lâmpada utilizada, ela precisa ser revestida com o mesmo tipo de átomo que eu quero analisar na minha amostra. E isso acaba sendo uma limitação, né? Porque uma lâmpada, ela consegue analisar apenas um tipo de amostra. Então, uma lâmpada revestida de sódio, ela vai ser usada para analisar amostras onde eu estou procurando sódio. Uma lâmpada revestida de cálcio, ela vai ser utilizada para analisar amostras onde eu estou procurando cálcio. Então, essa é uma das principais limitações que a gente tem nesse processo, né, da lâmpada de cátodo oco. Se eu for um pouquinho mais para frente, aqui no slide 34, tem um esqueminha do que acontece, né? Então, ele está mostrando aqui, né, os átomos de argônio já ionizados, eles vão colidir contra a parede da lâmpada, né? E, ao colidir contra a parede da lâmpada, eles voltam e colidem contra o metal, né? E aí, esse processo de colisão vai fazer o quê? Né? Então, aqui na parte de baixo, ele mostra também o argônio colidindo diretamente com o metal, né? Então, ele pode colidir com a parede, depois com o metal, ou ele pode colidir direto com o metal. Estas colisões, elas vão fazer uma transferência de energia. O metal, então, do seu estado fundamental, que ele está representado por M0, ele vai passar para o seu estado excitado, que é o M asterisco. Ele vai ficar algum tempo nesse estado excitado, e aí depois esse estado excitado, o M asterisco, ele volta para o seu estado fundamental, e aí nós temos a liberação de uma radiação. E é essa radiação que vai ser utilizada para fazer a leitura, para fazer a análise da amostra lá no compartimento, que pode ser o atomizador de chama ou que pode ser o forno de grafite, um dos dois. Tá? Então, essas são algumas das características que a gente tem aí do processo de absorção atômica, né? E aí, caminhando para o final do material, a gente tem algumas situações, né? Tem muitas fotos, tem muitas coisas nesse material, mas aqui no final a gente caminha para as possíveis interferências, né? Então, um dos problemas que a gente pode ter de interferência no processo de absorção atômica é a formação de compostos estáveis, a chama, porque a ideia é que quando a gente coloca esse material na chama, que a gente tenha uma dissociação dos íons e das moléculas e que a gente obtenha átomos livres, né? Mas pode haver a formação de compostos que são estáveis em temperaturas muito altas, e aí eles não se dissociam e eu não tenho esses átomos livres para fazer essa excitação eletrônica, que é o princípio envolvido na análise. Então, esse é um problema. E aí, uma das formas de você resolver esse problema é, ou você trabalha numa temperatura mais alta, para evitar que haja uma dissociação incompleta, ou você usa os chamados agentes de liberação, né? Que é o quê? Alguma substância que vai reagir com aquele composto mais estável,
para ajudar a decomposição e a liberação do átomo de interesse, né? Por outro lado, nós temos que tomar um certo cuidado, porque se a temperatura for muito elevada, né, aqueles átomos livres no estado gasoso, eles podem sofrer um processo de ionização no estado gasoso, e aí isso também vai atrapalhar a nossa análise. Então, eu preciso controlar essa temperatura, então a temperatura não pode subir indefinidamente, né? Então eu tenho uma faixa de temperatura ótima para cada tipo de substância, né? Ou então eu posso utilizar o que ele chama aí, né, de um supressor de ionização, né, que nada mais é do que um elemento que tem um potencial de ionização mais baixo do que o potencial de ionização do analito. Então, esse supressor, né, essa outra substância que eu vou introduzir aí, como ela se ioniza mais facilmente, então ela absorve parte daquela energia que tá ali na chama ou no forno de grafite, ela se ioniza e ela faz uma proteção àquilo que eu quero analisar e ele não se ioniza. Então, esses são dois tipos de interferências que podem acometer a espectrometria de absorção atômica, né? Então, pessoal, eu tentei resumir, né, um pouco do que estão aí nesses slides, né? Eles estão de uma forma bastante esquemática, né? E eu deixei questões para vocês responderem, né, ao longo dessa semana, questões relacionadas com esses tópicos, né? Então, a gente tem lá questões que estão relacionadas com essa diferença entre o que é estado fundamental, o que é estado excitado, e como que isso é usado para a espectrometria de absorção atômica. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco, que vocês tentassem fazer essa relação na cabeça de vocês entre o fenômeno químico e a aplicação analítica, né? Como é que isso se dá, né? Quer dizer, como que a aplicação analítica utiliza um fenômeno químico para conseguir determinar a concentração numa amostra, né? Queria que você tem outras perguntas lá, pontuando sobre as diferenças entre a espectrometria de UV visível e a espectrometria de absorção atômica. Também eu acho que é uma coisa que é interessante para vocês pensarem quais são as diferenças, diferença em termos de funcionamento, diferença em termos de aplicação. Então, acho que são coisas que são importantes. Queria que vocês prestassem atenção um pouquinho sobre as diferenças entre o atomizador de chama e o atomizador por forno de grafite, né? A diferença em termos de funcionamento e vantagens e desvantagens que a gente tem de um e de outro. E como que nós temos aí, como que é o funcionamento, né, o princípio de funcionamento dessa lâmpada de cátodo oco e quais são as suas principais limitações, né? E quais são os interferentes que estão presentes na amostra, né? Então, espero que com essa explicação vocês consigam começar a trabalhar com isso. E aí, na aula da segunda-feira, a gente vai nas dúvidas e a gente tenta elucidar as questões que ficaram aí. Tudo bem, pessoal? Então, bom trabalho para vocês e até a aula de segunda-feira.